Bom dia, Pai do Senhor, graça e paz. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, uma semana extraordinária, uma semana cheia da presença de Deus, com bom sentimento, com o coração cheio de alegria, cheio de esperança, porque o Senhor, as bênçãos do Senhor, a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a minha, sobre a sua vida. Que o Senhor te dê um dia muito maravilhoso, muito abençoado. Que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, seja um momento onde o Senhor possa te conduzir nas suas decisões, o Senhor possa te direcionar, que o Espírito Santo seja a sua direção. Amém? Que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer. Querido Deus, Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, antes de tudo, para te agradecer, Senhor, para te louvar, Pai. Para agradecer porque o Senhor nos agraciou com esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, cheio do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós agradecemos porque nós estamos respirando, Senhor. Nós estamos respirando, nós agradecemos, Senhor, cada batida do nosso coração, cada gota de sangue que temos é para te louvar, é para te exaltar, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque estamos com saúde, temos as nossas casas, Senhor. Senhor, temos a nossa família, Jesus. Temos as pessoas que nos amam, que cuidam de nós, porque o Senhor colocou essas pessoas no nosso caminho. O Senhor nos fez corpo, parte da tua família, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor. Que nós nos alegremos, Senhor, em saber que o Senhor tem cuidado de nós e nos mínimos detalhes, Senhor. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque a tua palavra, Senhor, nos assegura a nossa vitória, Senhor. Ensina-nos a ter um coração disposto, Senhor, a aprender da tua palavra, a aprender aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nós possamos enxergar como Jesus vê, ouvir como Jesus vê, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, leva a nossa mente, nossos pensamentos, sentimentos, Senhor, cativos a Cristo. E despeça, Senhor, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer aflição do nosso coração. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, porque em nós habita o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo, somos pessoas felizes, alegres, animadas. O Senhor nos criou para ser cabeça e não cauda, Senhor. Então nos enche de ânimo nessa semana, Senhor. Nos revigora, Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Nos dá, Senhor, a tua paz. Em tudo que façamos, Senhor, tenhamos paz, tenhamos convicção que o Senhor é conosco. Afinal, nós temos um Pai amoroso, um Pai carinhoso, um Pai dedicado, um Pai que nos protege como um leão feroz. Assim nós somos protegidos por esse leão, que é Jesus Cristo, o nosso único e exclusivo Salvador. Muito obrigada, Jesus, porque a tua bondade e a tua misericórdia se renovaram mais uma vez sobre a minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Eu entrego nas suas mãos, Senhor, tudo e peço a ti, amado e doce Espírito Santo, e que vamos fazer junto hoje. Me conduza, me direciona, dá estratégia, sabedoria, revelação daquilo que precisamos fazer. Eu declaro sobre cada vida que neste momento está ouvindo essa oração, Senhor, eu declaro que seja uma semana abençoada. Eu declaro a tua presença, eu aplico o sangue de Cristo sobre a vida de cada um, e eu declaro que são filhos amados, que o seu coração seja de filho, seja um coração que reconhece a sua paternidade celestial. Sinta-se abraçado pelo Pai nessa manhã, e que o Pai te ama muito e vai te conduzir nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que semana maravilhosa. Que semana abençoada que nós teremos, porque na nossa boca nós temos poder de vida e de morte. Então nós escolhemos declarar a bondade do Senhor, e toda sorte de bênção nos seguirão, nos alcançarão. Então que nós começamos essa semana animados, cheio da presença do Senhor. Amém? Nosso devocional hoje fala igual ao Pai, que está em Isaías 64:8, que diz o seguinte: agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de suas mãos. Amém? Então nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, nos tornamos
filhos a partir do momento que aceitamos e confessamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. Neste momento nós somos filhos, nós somos reconhecidos como os filhos, e filhos amados, filho querido, filho cuidado. Diz o seguinte, ó, somos filhos de Deus, obra das suas mãos. A cada dia o Senhor vai nos moldando para sermos mais parecidos com Ele. E essa é a vontade dele para nós. Ou seja, a vontade do Senhor é que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, com Ele, com a Trindade, que Ele possa nos moldar, que Ele possa nos transformar dia após dia, que nós vivemos uma metanoia. Cada dia vai mudando a mente, que reflete no nosso comportamento, que reflete na nossa vida. O Senhor vai nos moldando, vai nos transformando para aquilo que Ele já tem proposto, para a carreira proposta que Ele já preparou para nós. Que o nosso coração esteja sempre disposto a essa transformação. Se transformar, mudar, crescer, como começamos semana passada, costuma doer, costuma nos tirar do centro ali daquela comodidade. Quando o Senhor sacode as nossas vidas e tiram pessoas, ou nos tiram de situações, nos tiram de lugar, é porque nós estamos iniciando uma nova etapa na nossa vida. Ao iniciarmos essa nova etapa na nossa vida, nos tira do comodismo. E a palavra para hoje, para a semana, saia do comodismo. Aprenda a sair daquilo que te faz mal, aquilo que te sufoca, aquilo que muitas vezes você está lutando na força do seu braço, quando o Senhor já tirou inclusive o seu coração daquele lugar. Mas por conta do comodismo, a gente ainda insiste, a gente ainda luta por coisas que o Senhor já não tem mais para a nossa vida. Então que o seu coração, sua mente, seu coração, seu espírito esteja atento aos sinais que o Senhor dá. Para que possamos orar pedindo para o Senhor, Senhor, me dá direção, Senhor, me dá sabedoria. É realmente para eu estar neste lugar, Senhor? Eu não quero ser desobediente, que não tenhamos um coração em desobediência àquilo que o Senhor já nos deu, já nos direcionou. Se você tem uma palavra para ficar em determinado lugar, permaneça até que o Senhor mude, até que o Senhor fale. Agora, se você tem uma palavra de sair, você tem uma direção para sair, então saia, confie no Senhor, porque você vai colocar o pé e o Senhor vai colocar o chão. Você vai colocar o pé e o Senhor já vai colocando o chão. Então saia do comodismo, mas saia se você tiver uma palavra, se você tiver uma direção de Deus. Não seja desobediente, amados. Em hipótese alguma, o preço da desobediência é muito caro. É muito doído. Então que tenhamos o coração em Cristo, sempre pedindo, Espírito Santo, qual é a direção? Fala comigo, me dá sinal, me dá estratégias, me dá revelação daquilo que o Senhor tem. Então que o Senhor venha trazer clareza e entendimento àquilo que Ele já preparou para a sua vida, mas com a certeza e convicção que somos filhos e que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. O Senhor cuida de nós em todo o tempo, e a sua bondade e a sua fidelidade, elas duram para sempre. Não importa o que façamos, o Senhor, Ele é fiel, ainda que nós não sejamos fiel, ainda que nós não sejamos obedientes, o Senhor permanece no posto de fidelidade para conosco, porque Ele nos ama, e nos ama de uma forma que é impossível nós, como seres humanos, descrevermos esse amor, essa bondade, essa misericórdia. É lógico que passaremos por momentos de aflições, momentos de incertezas, tristezas, angústias, às vezes até desespero, mas que tenhamos a certeza que o Senhor é conosco. Quando nós nos desesperamos, transmite que nós não estamos confiando no Senhor, que nós não estamos confiando na palavra que Ele já lançou sobre a nossa vida. Tem um louvor que ele fala, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se você tem uma palavra de avançar, avance. Se você tem uma palavra de parar, de esperar, então pare. Porque de Deus, amados, nós só temos 3 respostas. Sim, não e esperem. Essas são as respostas do Senhor. E que o nosso coração esteja sensível a prestar atenção nessas respostas. Muitas vezes nós estamos no espere. Não é o tempo. Descansa. Você está no meio do processo. E parece que o Senhor não está falando com a gente. Mas é o momento de parar e esperar a direção do Senhor. Não tome nenhuma decisão sem a direção do Senhor. Não tome decisões à flor da pele. Não tome decisões motivadas por sentimentos, emoções, desejos, vontades. Porque toda vez que tomamos decisões pautadas no nosso desejo,
carnal, na nossa vontade, na nossa expectativa, sem ter a confirmação do Senhor, fatalmente nós vamos nos arrepender. Fatalmente nós vamos ter consequências disso, seja elas emocionais, espirituais e naturais. Que o Senhor seja a nossa bússola, que o Senhor seja o nosso Waze, que Ele que nos dê a nossa direção, que Ele mostre o caminho. O problema é a nossa ansiedade, a gente não quer esperar e muitas vezes é inevitável não falar, a gente não quer renunciar. Viver com Cristo é viver em renúncia. Nós renunciamos a nós mesmos para viver Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, eu mesmo já morri. Mas Cristo vive em mim. O eu não existe mais. Não é sobre o nosso umbigo. É sobre Jesus Cristo. Não é sobre o que eu penso, o que acho. É sobre o que Jesus Cristo pensa e o que Jesus Cristo age. Ele é o nosso cabeça. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos dá a direção. Que essa palavra fique no seu coração. Que você seja guiado pelo Espírito Santo, pela direção do Senhor. Não tome decisões precipitadas, pautada pelo seu desejo, pelas suas vontades. Entende? Pela sua emoção. Tome decisões, por mais simples que seja, pautada pelo que o Senhor tem para sua vida. Eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho. Ele é o Todo-Poderoso, invencível, justo, verdadeiro. Por sua vontade, fomos salvos da condenação eterna. Sim, Jesus, o unigênito, entregou-se à morte na cruz, fazendo com que eu e você fôssemos novamente ligados ao amor do Pai. Por essa razão, não fique indiferente ao Pai, pois Ele é o olheiro. Permita que suas mãos limpe todo o seu ser, molde o seu caráter e faça de você um filho forte, feroz, vitorioso, capacitado para toda boa obra. Permita-se viver em plenitude das bênçãos, maravilhas e milagres que somente nele você pode ter. Assim como nosso Pai é um leão, nós também somos um leão, uma leoa. Somos ferozes quando estamos alicerçados nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. E através desse amor, desse sacrifício, nós somos filhos. E por sermos filhos, nós somos dependentes. Como criança, a criança ela depende totalmente de seus pais para tudo, para comer, para beber, para se vestir. Que sejamos dessa forma, totalmente dependentes do Pai. Totalmente dependentes de Jesus. Ainda que a força do nosso braço queira se sobrepor, nós temos um Pai protetor, guardador, nos guarda, nos protege, nos livra. Nosso coração tem que estar conectado a Ele. Amém? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana alegre, cheia da presença do Espírito Santo. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que essa semana seja entregue, esse dia totalmente nas Tuas mãos, Senhor. Nos conduz, nos direciona, nos traz revelação, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos enche de força, de vigor e de coragem para enfrentarmos tudo aquilo que o Senhor já preparou, pois sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E em Ti, Senhor, nós temos um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai zeloso e cuidadoso, Senhor, que nos entregamos verdadeiramente, Senhor, aos Teus cuidados, ao Teu amor, que toda sorte de graça esteja sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.